A percepção no mundo contemporâneo é a de que nunca estivemos tão tecnológicos, acelerados e, para alguns, tão evoluídos. Ao mesmo tempo, temos um mundo congelado em antigos conflitos, guerras e crises humanitárias. As consequências do afogamento digital e do esfarelamento das certezas têm provocado uma epidemia na saúde mental, principalmente em crianças e jovens. Como as histórias fortalecem a mente infantil e juvenil numa era de incertezas. Tema desta série do Café Filosófico. Nosso mundo vive a era da hiperconexão. O celular virou uma extensão do nosso corpo, da nossa mente. Estamos o tempo todo atrelados ao que se passa em todo lugar, com todo mundo, a todo instante e em tempo real. Essa incessante atividade demanda muito do nosso estado de espírito, do nosso tempo com nós mesmos e, principalmente, do nosso cérebro. Será que estamos nos dando conta dos altos níveis de dependência, de adoecimento decorrentes dessa hiperconexão? E de que ela gera uma série de fatores estressantes, afetando diretamente a nossa saúde mental? O que faz uma pessoa adoecer? O que faz uma pessoa desenvolver depressão, desenvolver ansiedade? A gente não tem uma causa única, a gente tem um construto de fatores. A gente tem elementos genéticos que influenciam, elementos relacionados à personalidade e ao desenvolvimento dessa personalidade desse indivíduo ao longo da vida dele, e fatores ambientais. E nesses fatores ambientais envolve o mundo que a gente vive. Né? Existe um equilíbrio entre os elementos que fomentam qualidade de vida e estresse. E se o ambiente gera um efeito tóxico para o nosso cérebro, desequilibrando essa gangorra, a gente fica vulnerável ao adoecimento. Eu queria trazer alguns dados sobre a saúde pública do mundo, né, e do nosso país, que são dados alarmantes e que eles servem como pano de fundo para o que a gente vai falar aqui hoje. Tem um estudo na USP, que foi feito pela USP, o São Paulo Megacity, que mostrou, por exemplo, que a Grande São Paulo, a gente tem uma prevalência de transtornos de ansiedade em torno de 20%, uma a cada 5 pessoas. Quando a gente compara esse dado com de outras grandes metrópoles mundiais, São Paulo está lá em cima no ranking, provavelmente a capital mundial da ansiedade. Né? Essa estatística é similar à de países como a Síria, Líbano, ambientes em guerra. Né? Então, isso é muito alarmante. Segundo a Organização Mundial da Saúde, o Brasil, como país, é o país mais ansioso do mundo, né, de todos os países que registram dados de prevalência. Falando sobre depressão, 15 a 20% da população vai apresentar depressão pelo menos uma vez na vida. Certo? É uma das doenças mais comuns. O Brasil, em número de pessoas com depressão, é o 5º no ranking mundial. Em relação a suicídio, a cada 40 segundos, uma pessoa comete suicídio no mundo. É a segunda principal causa de morte em jovens de 15 a 29 anos. O nosso país se encontra na contramão do mundo. Enquanto os esforços de outros países, da Europa, dos Estados Unidos, têm mostrado resultados para reduzir os índices de suicídio, no Brasil a gente cresce essa incidência. E, em especial, nos jovens, né? Somado a esses dados, a gente tem alguns outros dados relacionados ao comportamento e acesso à tecnologia. Então, em 2021, o Brasil figurou como o campeão mundial em tempo de uso de celular no mundo. Né? 5º país do mundo que mais acessa a internet. E o 3º maior mercado de games do mundo. Será que existe alguma correlação entre esses dados de ansiedade e depressão e os dados que mostram que nós somos campeões em acesso à tecnologia? Existe uma correlação direta entre essas duas questões. Né? E isso envolve o ambiente que a gente vive. E é o que a gente vê atrelado ao mundo moderno. Se a gente olhar esses dados de 50 anos atrás, a gente vê que tinha muito menos pessoas com ansiedade e depressão do que tem agora. Então, esse mundo, essa sociedade que a gente vive, que é uma sociedade hiperconectada, né? Uma sociedade de alto desempenho, a tecnologia veio para facilitar as nossas vidas, para aumentar nosso desempenho, nossa entrega, nossa performance. Só que
está cobrando um custo alto em relação a isso, né? Tem uma teoria que fala que existiria um descompasso entre a nossa evolução biológica e a nossa evolução como sociedade. Ou seja, biologicamente, nosso corpo, nosso DNA, ele ainda é muito próximo do que era quando a gente era homem das cavernas. Mudou muito pouco. Nossas emoções são muito primitivas. O sistema que processa o estresse no cérebro, ele ainda é muito primitivo. Agora, a sociedade evoluiu muito. E é como se essas áreas mais primitivas, elas não compreendessem que essas mudanças ocorreram, que elementos que a gente sabe racionalmente que não são estressores, são processados pelo nosso cérebro como estressores. Por exemplo, se eu estou com o meu celular aqui em cima da mesa e chega uma notificação do banco, o meu cérebro vai rastrear as memórias atreladas a essa situação e vai falar quantas vezes você abriu o celular, viu essa notificação e era algo importante. A forma que o meu cérebro tem de me colocar num estado de prontidão à resposta frente àquela demanda ambiental, no caso, a notificação do banco, é me colocando num estado de ansiedade. Tá? Eu trabalho como pesquisador lá no Instituto de Psiquiatria da USP, nesse ambulatório de transtornos do impulso, ou seja, é um ambulatório que estuda tudo que envolve perda de controle frente a algo, né? E esse algo podem ser prazeres. A gente pode desenvolver as chamadas dependências comportamentais. Ou seja, a gente não fica só dependente de substâncias químicas, mas a gente pode perder o controle frente a tecnologias, a jogos de azar, a compras, certo? A impulsividade sexual. Para a gente entender, então, por que a gente pode se hiperconectar e passar a perder o controle em relação à tecnologia, vamos compreender como que o prazer funciona no nosso cérebro, como que o prazer é processado. Porque o que une todas essas questões, comida, bebida, jogos de azar, tecnologia, é prazer, certo? Vamos pensar numa situação do cotidiano. Estou com fome, não almocei, estômago vazio, e de repente eu me deparo com aquele lanche bonito. O que vai acontecer no meu cérebro? Meu cérebro vai processar aquela imagem, né, com base nas experiências prévias. Você já comeu aquele lanche, ele foi gostoso, ele saciou a sua fome, ele deu prazer. Essas informações elas vão chegar, então, numa área apelidada como sistema de recompensa cerebral, na parte reativa dele, na área tegmentar ventral e o núcleo accumbens. Nessa região, núcleo accumbens, a gente vai ter um pico rápido e intenso de um neurotransmissor chamado dopamina. A dopamina não é o cara que dá o prazer para o nosso cérebro, é o cara que impulsiona a gente para se movimentar em função do prazer. Então, quando a gente está olhando aquele lanche e salivando de vontade, de desejo, eu estou com vontade, quando eu quero comprar alguma coisa e eu estou naquela ansiedade, naquele desejo para comprar aquilo, é o cérebro liberando dopamina para motivar a gente, porque ele identificou que aquele é um ato de potencial gratificação, prazer. Entra em ação daí o córtex pré-frontal. É uma área de autorrefinamento do ponto de vista evolutivo, que é responsável pelo que a gente chama de funções executivas, que é planejamento, execução de tarefas, mensuração de riscos, né? Então, essa mensuração analítica de tomada de decisões. Devo ou não devo comer esse lanche? Posso estar de dieta, eu posso, de repente, ter um jantar marcado. Então, quando eu estou ponderando e tomando uma decisão, eu estou usando essa região do meu cérebro, que é o córtex pré-frontal, e que muitas vezes vai funcionar como um freio de mão. Então, é a parte reflexiva do sistema de recompensa. Esses dois sistemas eles têm que estar em equilíbrio. A vontade surge, e aí eu pondero e analiso os riscos naquele ato, tomando a decisão. E aí, digamos que eu tomei aquela decisão e falo, não, eu estou com fome, eu vou comer esse lanche. As primeiras mordidas são sempre as mais gostosas, né? Promove o relaxamento, aquela sensação, né, corpórea de prazer. Então, essa é o sistema de opioides endógenos que são estimulados do nosso cérebro, as chamadas endorfinas, né, e que dão essa sensação física de prazer. Meu cérebro, então, ele vai entender que aquele foi um ato gratificante e guardar essa memória, armazenar essa memória, porque se eu tiver a possibilidade de passar por isso de novo, eu preciso saber identificar e gerar todo esse processo novamente, né, porque foi uma experiência boa. E aí, as experiências de gratificação vão se formando no nosso cérebro. O que acontece? Por que a gente desenvolve dependências? Tem várias questões envolvidas, mas uma delas envolve o seguinte: a gente cria dependências a estímulos que se destacam muito no ambiente, estímulos muito salientes, né? Então, por isso que a gente cria dependência a drogas, a substâncias químicas, né? É como se aquele comportamento chegasse com um punch de prazer no cérebro, com alta intensidade, e o cérebro falasse assim, cara, isso foi muito bom. A
A gente precisa vivenciar isso de novo. E a exposição reiterada a esse comportamento vai gerando uma modificação nesse sistema de recompensa. Ele vai tentando cada vez mais antecipar a possibilidade de obter aquela gratificação futura. Isso a gente chama de hipersensibilização. Aquele olho vai ficando cada vez mais treinado, né, para identificar sinalizadores no ambiente que possam estar associados à possibilidade de ter uma recompensa novamente. Isso a gente chama de viés atencional e é próprio das dependências. E o ato em si, ele vai ficando cada vez menos prazeroso, a chamada tolerância. Então, isso é próprio e é característico de todas as dependências. A gente vai querendo mais e o ato em si vai cada vez menos dando prazer. Por que a gente se preocupa quando a gente fala em tecnologia com os adolescentes? Isso é um cérebro mostrando um vídeo em time-lapse que vai delineando o processo, né, de amadurecimento do córtex cerebral dos 4 anos aos 22 anos de idade. Então, traduzindo, a gente está vendo esse cérebro, as áreas mais azuis, roxeadas, são áreas mais amadurecidas, tá? E áreas mais vermelhas, alaranjadas, verdes, são áreas mais imaturas. O amadurecimento do cérebro é de trás para frente. Ele começa aqui atrás e uma das últimas áreas a amadurecer é o córtex pré-frontal. Aquela área que eu falei que é tão importante em relação ao processo de tomada de decisão. Isso explica porque os adolescentes eles são muito bons em várias coisas, né? Raciocínio lógico, mas são péssimos tomadores de decisão. Porque a área que está ainda bem imatura na adolescência é a área de mensuração de risco, tomada de decisões. Isso explica por que os pais precisam ter esse olhar atento. Isso explica por que muitas vezes a primeira saída escondida para a ingesta de álcool ocorre na adolescência, né? Os adolescentes são mais propensos a risco. A gente pode explicar até do ponto de vista de dinamismo mesmo, né, do desenvolvimento humano, talvez seja proposital, porque esse momento que é a adolescência, é o momento em que o adolescente tem que assumir novas experiências. Ele tem que ser exposto a experiências onde ele vai ter que tomar decisões. Decisões que são positivas ou decisões negativas. E é isso que vai formar ele como um adulto mais sábio, um adulto bom tomador de decisões. Aqueles pais que exercem um controle parental excessivo, né, rígido, de supervisão excessiva, provavelmente vão gerar filhos que não vão conseguir tomar decisões tão bem, porque eles não tiveram esse processo de exposição, né, ao risco, né, e à tomada de decisão que eles deveriam estar tendo naquela fase. No próximo bloco... São preocupantes também os mecanismos de controle populacional, né? O neuromarketing, o quanto que você pode induzir comportamentos populacionais. Por trás de uma tecnologia sempre existe uma intenção. São muitos recursos e ferramentas que nos parecem benéficos e eficientes, mas que podem estar encobrindo formas manipuladoras de manter os usuários permanentemente conectados. Edward Tufte, professor de Yale, especialista em dados, disse: existem apenas 2 indústrias que se referem a seus clientes como usuários: a indústria de softwares e o tráfico de drogas. A tecnologia se amadureceu, evoluiu, com o intuito do quê? O desenvolvedor de jogos, de software, eles querem que as pessoas usem. Quanto mais eles usarem, mais eles monetizam, né? E eles descobriram, em determinado momento, que eles poderiam utilizar de mecanismos de persuasão do usuário para manter essas pessoas mais tempo conectadas, tá? Então, a gente deu vários nomes para isso. Nos Estados Unidos, eles chamam de persuasive tech, ou design de manipulação, ou design de persuasão. Então, são elementos que estão lá presentes na tecnologia, a gente não vê, eles são implícitos, mas com o intuito de garfar a nossa atenção e perpetuar o nosso uso, né? Então, isso é o que fez essas tecnologias serem cada vez mais perigosas. When you go to Google and type in climate change is, you're going to see different results depending on where you live and the particular things that Google knows about your interests. That's not by accident, that's a design technique. What I want people to know is that everything they're doing online is being watched, is being tracked. Every single action you take is carefully monitored and recorded. A lot of people think Google's just a search box and Facebook's just a place to see what my friends are doing.
What they don't realize is there's entire teams of engineers whose job is to use your psychology against you. I was the co-inventor of the Facebook like button. I was the president of Pinterest, Google, Twitter, Instagram. There were meaningful changes happening around the world because of these platforms. I think we were naive about the flip side of that coin. We get rewarded by hearts, likes, thumbs up, and we conflate that with value and we conflate it with truth. A whole generation is more anxious, more depressed. I always felt like fundamentally it was a force for good. I don't know if I feel that way anymore. Facebook discovered that they were able to affect real-world behavior and emotions without ever triggering the user's awareness. They are completely clueless. Fake news spreads 6 times faster than true news. We're being bombarded with rumors. If everyone's entitled to their own facts, there's really no need for people to come together. In fact, there's really no need for people to interact. We have less control over who we are and what we really believe. If you want to control the population of your country, there has never been a tool as effective as Facebook. We built these things and we have a responsibility to change it. The intention could be, how do we make the world better? If technology creates mass chaos, loneliness, more polarization, more election hacking, more inability to focus on the real issues, we're toast. This is checkmate on humanity. Eu vou falar agora sobre alguns elementos que a gente vai conseguir, então, identificar perante o nosso uso das tecnologias. Um dos elementos é o da ilusão de livre escolha. Tá? Imagina que a gente está saindo com amigos, né? Vamos sair para um happy hour, pegamos o celular e abrimos alguns desses aplicativos que tem rankings de bares, restaurantes, né? Com notas, fotos dos pratos. Que aplicativo fantástico, né? Ele me dá aqui todas as opções para escolher, colocando o que é melhor para mim. Só que raramente a gente se pergunta, a gente se questiona, quem que elaborou esse menu aqui? Será que essa pessoa, esses desenvolvedores, tinham outras intenções? Será que o que está exposto para mim aqui dentro desse aplicativo, de fato é o que eu quero e o que é importante para mim ver? Ou será que é importante para os desenvolvedores e a forma deles monetizarem mais? E o que poderia estar nesse menu aqui e que não está? Então, raras vezes a gente se questiona, né, sobre essas questões que estão implícitas e que estão subliminares, muitas vezes. Outro mecanismo que eles utilizam é o do reforço intermitente. Quando a gente pega o nosso Instagram, pega o nosso celular, entra na parte de notificações, puxa o dedo para baixo para dar um refresh nas notificações, aparece uma rodinha pensante ali no topo, né? E a gente obtém um resultado aleatório, que pode ser uma gratificação, um like, um comentário ou não. Esse mecanismo não é à toa que ele é idêntico ao de uma máquina de caça-níquel, puxar um movimento de alavanca, gerando uma roda pensante, trazendo um resultado aleatório. Então, eles puxaram muitos mecanismos advindos dos jogos de azar de forma intencional, porque eles sabiam que funcionava, gerava, puxava a atenção do usuário. Outra questão é o quanto que o nosso sistema de recompensa ele é bombardeado por esses mecanismos de gratificação. Obviamente, a gente tem gratificações no mundo real, né? Mas isso demanda algum esforço, né? Para ser parabenizado pelo chefe no trabalho, a gente tem que ter um esforço e aí obter esse resultado positivo. A gente trabalha o mês inteiro para obter uma gratificação monetária no final do mês. Então, isso vem com algum esforço, né? Com algum espaçamento, né? E no mundo tecnológico, o nosso cérebro, aquele sistema que processa o prazer, é bombardeado. Nada se compara à frequência com a qual o nosso sistema de recompensa é bombardeado pelo prazer quando a gente compara com a tecnologia. Então, é uma briga desigual. E quando a gente pensa isso no cérebro de uma criança, o mundo se torna muito chato. Por que eu vou fazer essa tarefa, que tem que ter muito esforço para obter um parabéns dos meus pais ou dos professores, quando dentro do mundo tecnológico é tudo muito sedutor, né? É tudo muito prazeroso? Outro mecanismo que eles usam é o do fear of missing out, que é o medo de estar perdendo algo, né? Então, eles criam a sensação no usuário de que eles são plataformas muito importantes
e que se você não tiver conectado, ou se você tirar a sua conta de lá, você pode perder oportunidades ótimas, né? Até oportunidades de amizades, oportunidades sexuais, como, por exemplo, no Tinder, né? Então, a gente cria aquela sensação de vínculo e de necessidade com aquela plataforma. Necessidade de aprovação social. Quem nunca entrou no Facebook e veio alguém marcando você numa foto? E a gente fala, pô, que legal, que fulano teve a disposição de me marcar numa foto. Poxa, eu preciso retribuir isso com um comentário, com um like. Mas a gente não pensa que isso pode ter sido uma sugestão do Facebook. Quem postou foto no Facebook sabe que aparece automaticamente a inteligência artificial, reconhece o rosto das pessoas e fala, esse aqui é fulano? Sim ou não? Ele só te dá a necessidade de clicar no sim ou no não. E a partir disso, aquela pessoa vai receber uma notificação e isso vai gerar uma cadeia de acontecimentos que vai perpetuar o uso cada vez mais desses usuários em relação à plataforma, né? Um estudo que eu gosto muito para elucidar um dos mecanismos mais controversos acerca das tecnologias, é o estudo da tigela de sopa infinita. Nesse estudo, eles pegaram 54 participantes e falaram, o objetivo de vocês nesse estudo aqui é sentar na frente dessa tigela e tomar sopa, até se sentirem satisfeitos. O que os participantes não sabiam é que eles estavam divididos em 2 grupos, e um dos grupos ia comer na tigela de sopa infinita, que era uma tigela que ela tinha um buraco e tinha um tubo e que ela era retroalimentada infinitamente por sopa, ou seja, aquela sopa nunca descia de nível. O que eles queriam saber? Se a gente eliminar as dicas visuais dessa sopa descendo, do quanto a pessoa está consumindo, será que ela vai consumir mais sopa? Resultado, né? As pessoas que estavam na tigela de sopa infinita comeram 73% mais calorias e subestimaram a quantidade que eles estavam ingerindo. Isso tem tudo a ver com o feed infinito, presente nas redes sociais, Facebook, Instagram. Quando você entra naquela parte principal e você vai jogando para cima, são informações infinitas, nunca tem fim. E eles não dão as dicas do quanto que você está consumindo de informação, de quanto tempo você passou lá, quantos posts você viu, né? Então, se eles eliminam aquelas dicas que poderiam te fazer perceber do quanto que você já consumiu, ou você reconsideraria e sairia dali, né? Então, o feed infinito no Facebook e no Instagram é a nossa tigela de sopa infinita, né? A gente consome mais e mais e mais daquele conteúdo sem saber. O Asa Raskin, que é o cara que criou esse mecanismo no Facebook, ele veio a público numa reportagem falando do quanto ele se arrependia de ter criado aquilo, porque ele queria criar uma experiência fluida, né, para o usuário, sem interrupções, só que ele viu que foi um mecanismo que perpetuou o uso indiscriminado, né? Outro mecanismo é o do autoplay. Quando a gente passa em cima dos vídeos, né, em todas as plataformas sociais, eles começam automaticamente, sem a gente ter clicado. Isso é intencional também. Você não tem tempo de processar no seu córtex pré-frontal se, de fato, você quer assistir aquele vídeo. E a hora que você vê, você está vendo vídeos sobre temas que você nem imaginava que você poderia ter visto. Quando você entra no YouTube e procura um vídeo, no final, ele já, com base nas informações de pesquisa, eles criaram um avatar. Você tem uma personificação lá dentro, para o Google, por exemplo, que eles sabem qual é a sua altura, sua faixa etária, características suas, e aí eles te colocam, o algoritmo coloca um vídeo que provavelmente vai ser do seu interesse logo em seguida, numa contagem de 10 segundos, em que você tem que tomar aquela decisão rapidamente se você quer ou não continuar assistindo, e você não foi um ato intencional, né? No Netflix, nas plataformas de streaming, a contagem regressiva do próximo episódio começa ali, e ela é intencionalmente curta, para te deixar muito tentado para engajar no novo episódio, para obter aquela próxima gratificação. São preocupantes também os mecanismos de controle populacional, né? O neuromarketing, o quanto que você pode induzir comportamentos populacionais. A gente viu isso no escândalo da Cambridge Analytica, né? Que foram dados no Facebook, que existe essa questão controversa de talvez esses dados eles influenciaram uma eleição nos Estados Unidos, com base nas informações que eram expostas aos usuários ali prévias às eleições. Talvez no Brasil isso também tenha tido uma influência. Então, esses dados, a internet e as grandes empresas, elas sabem quem você é. Não é à toa que se você pesquisou sobre uma viagem que você vai fazer para a neve, né, na vez que você entrar, segundos depois, no Google, vai começar a aparecer anúncios sobre botas de neve para você, né? Eles têm todos esses dados. Isso foi tudo, infelizmente, desenhado com o apoio de profissionais da saúde mental.
Então, por exemplo, um grande boom que teve, assim, de forma negativa, muitos desses designers de manipulação, eles nasceram na Universidade de Stanford, num laboratório que chamava Stanford Persuasive Tech Lab, em que eles tinham como os alunos desenvolvedores do Vale do Silício para ensinar esses mecanismos de persuasão. Depois eles viram que o rumo que isso estava levando e mudaram totalmente, né? E começaram a tentar desenvolver um design ético acerca da tecnologia. No próximo bloco, a relação pai, mãe e filho, ela tem mudado muito. E a gente tem um agente, né, que se interpõe no meio dessa relação, que é o celular. Bolinhas de gude, queimada, ioiô, peão. Cirandas, esconde-esconde, pular cordas. Se antes entrávamos de corpo e alma nas brincadeiras, agora bastam dedos num botão e um olhar fixo na tela. Quando foi que brincadeiras viraram games? E quando a gente fala dos games, a coisa ainda é mais complexa. E esses jogos evoluíram muito. Um dos jogos mais icônicos, essa aqui é a imagem do Pac-Man, 1972. As pessoas ficaram fissuradas, mas ele se tornava meio chato depois de um tempo. Ficava repetido ali jogar, não mudava muito. Já os jogos modernos, a gente vê aqui a imagem de um jogo que é o Call of Duty, é uma simulação de guerra altamente realística, em que você tem inúmeros esquemas de gratificação, de reforço, de pontuações que você vai ganhando conforme você avança, fazendo com que esse jogo ele seja muito mais sedutor e uma cópia, muitas vezes, de uma simulação, né, realística de guerra, isso na mão de jovens, de garotos, né? E o potencial de dano, né, e de sedução desse sistema de recompensa e de adoecimento é avassalador. Um outro mecanismo bastante controverso presente nos jogos, né, é o pague para ganhar. Então, talvez alguns de vocês já tenham jogado jogos casual games como o Candy Crush, né, em que você fica jogando lá, ele parece com o Tetris, assim, mas você vai jogando e vai... É um joguinho bobo, aparentemente, mas que passa o tempo. O jogo, no começo, ele até que é fácil, ele é sedutor, ele começa a ficar muito difícil de se passar de nível. Isso é intencional. Nesse momento, 95% das pessoas que estão jogando aquele jogo vão abandonar e falar: ah, meu Deus, que coisa chata aqui, né? Eu não estou conseguindo passar. E deixa o jogo de lado. Mas vão ter aquelas pessoas com propensão à dependência que vão falar: não é possível que esse jogo fez isso comigo. E aí ele dá a oportunidade de você gastar dinheiro real para comprar mais vidas, para ter facilitadores dentro do jogo. Então é uma forma de monetização dentro dele. Uma outra forma de monetização muito preocupante envolve as loot boxes, são caixas surpresas, né? Que são essas loot boxes? O jovem está jogando, na maioria das vezes isso é um elemento dentro de um jogo gratuito, tá? Então ele está jogando e ele recebe, conforme ele vai evoluindo, caixas surpresas, que tem toda uma estética da abertura ali, daquela caixa, e ele pode obter um prêmio mequetrefe, né? Ou um prêmio razoável, ou um super prêmio raro, que vai fazer ele se distinguir dos outros jogadores e evoluir dentro do jogo, né? O que é isso? Isso é o mecanismo idêntico das máquinas de caça-níquel, né? Ele foi advindo dos jogos de azar, isso exposto para crianças de 6, 8, 10, 12 anos, né? Isso há uma presença massiva nos jogos, hoje em dia, que estão presentes nos celulares, no computador. Esse mecanismo ele já foi reconhecido pela ciência, ele tem sido amplamente estudado, tá? E existe, então, o que a gente chama na ciência hoje em dia, que é a convergência entre as mídias. Os jogos de azar, eles estão cada vez mais presentes de formas mascaradas dentro dos jogos eletrônicos e dentro de outras plataformas tecnológicas. E os jogos de azar, eles começaram a se moldar e ficarem mais gamificáveis para seduzir cada vez mais o público jovem. Então, existe essa perda da distinção do que é um jogo de azar, que todo mundo sabe que é algo altamente deletério para qualquer pessoa, né? E o que é um jogo eletrônico. Esses ambientes dos jogos, muitas vezes, eles são ambientes altamente persistentes. Então, tem jogos que estão rolando o tempo inteiro, 24 horas, como se fosse uma comunidade paralela. E lá dentro, aquele jovem ele pode se sentir valorizado. Ele pode ter uma posição de liderança dentro de uma equipe, de um time. Ele pode ter uma posição de destaque pelas habilidades que ele tem lá dentro. Quando na vida real, de repente, ele tem notas medianas, ou não tem muitos amigos, ou de repente sofre bullying no colégio.
Então, isso explica o porquê que muitas vezes ocorre um comportamento de escapismo para dentro das telas e dentro desses jogos. Isso faz com que eles fiquem no colégio ou em outras situações pensando, eu estou perdendo as oportunidades naquele mundo paralelo de destaque. Eu estou perdendo ali de interagir com meus amigos, são pessoas importantes ali dentro daquele mundo. Né? E muitos pais, às vezes, não entendem que existe essa vinculação e o nível de importância e de relevância dentro daquelas plataformas para esses jovens. Muitos jovens têm sonhos, por exemplo, de se aprimorarem e virarem jogadores profissionais. Então, é um mercado que move bilhões de reais do jogo profissional, né? E que tem seu mérito, sem dúvida, mas muitos desses jovens nutrem esses sonhos. E aí fica difícil de competir com uma carreira tradicional no mercado, com uma carreira em que eu tenho que fazer um curso superior. Chato, né? Lá dentro eu posso criar, então, até um avatar meu, com roupas, com estilo, com biotipo. Às vezes eu posso não gostar da minha aparência física, mas lá dentro eu posso ter uma aparência totalmente diferente. Indo agora para os pequeninos, né? Para esses primeiros momentos do desenvolvimento, a gente entende que essa é uma faixa etária, esses pré-escolares, em que a gente tem que ter muito cuidado frente à exposição às tecnologias. Teve um estudo brilhante aqui no Brasil, no Ceará, com mais de 3 mil crianças sendo acompanhadas dos 0 aos 5 anos de idade, e os dados são assim, chocantes. 69% dessas crianças eram expostas excessivamente às telas. Né? De 0 a 1 ano de idade, 41% dessas crianças, né? E de 4 a 5 anos de idade, 85% delas era submetida à exposição excessiva. Essas crianças, elas tiveram piores marcos em relação a habilidades sociais, em relação à resolução de problemas, em relação às habilidades de comunicação. Ou seja, quanto maior a exposição à tela, pior o desenvolvimento intelectual dessas crianças. E essas crianças, quando a gente fala, mas tem esses jogos tão bonitinhos para crianças pequenas... Esse outro estudo recente, publicado no ano passado, pegou 160 crianças de 3 a 5 anos, então pré-escolares, e pegou os pais dessas crianças e falaram assim, olha, quero que você me empreste aqui o celular que essa criança mais usa, e aí nesse celular eles viram quais eram os 3 aplicativos mais usados pelas crianças. Bom, o que eles observaram lá? Que só 20% dos aplicativos não tinha a presença de elementos de design de manipulação, elementos para manipular o usuário a ficar mais tempo conectado ou até exercer compras lá dentro. Isso para pré-escolares, ou seja, só 20% não tinha a presença desses elementos sombrios. Né? Yes, I always do. Because my dad, he's always lazy, and when he's lazy, he always sits on his computer or his phone. And my mum asks him questions, but he doesn't even listen after the 3rd one. Pretty sad. Sometimes when they're looking at their phone, they're like, what? And then I'm like, it's just so annoying. Sometimes when I ask my mom to stop texting, she's just like, yeah, what? And then she just keeps texting. Well, my mom doesn't use her phone a lot, but my dad, he actually needs to use his phone a lot because it's from his work. But sometimes when he's on his phone for no reason, it's annoying. When my dad's on the phone and I try to talk to him, he just ignores me. It makes me feel angry. I'm gonna maybe play it 5 times a day. No, I don't want to buy a phone when I grow up. I will, but I won't play it that much. I'll play it
a bit. A relação pai, mãe e filho, ela tem mudado muito. E a gente tem um agente, né, que se interpõe no meio dessa relação, que é o celular. Tá? Então, cada vez mais os pais estão diminuindo a interação real e olho no olho com essas crianças. Teve um estudo observacional, né, que pegaram 50 pais e falaram, olha, vai brincar com seu filho ali no playground, né? E a gente vai observar algumas coisas ali da relação entre vocês. Bom, por 20 minutos isso. Nesses 20 minutos, 76% desses pais, eles ficaram pelo menos 17 minutos desses 20 olhando o celular. Só 3 minutos olhando as crianças. Ou seja, o quanto aquilo foi, de fato, observar o filho brincando no playground, né? O quanto isso não pode deixar mais frágil essa vinculação entre pai, mãe e filhos. A comunicação entre pai e filho não é uma comunicação unicamente verbal. Ela envolve a troca de olhares. O nosso olhar ele tem uma função da troca de afetividade, gestos, carinho, contato, né? Tudo isso contribui para o desenvolvimento do que a gente chama de um apego seguro na criança, dessa relação com a parentalidade e de necessidades básicas advindas da relação com os pais que essas crianças têm que ter para se desenvolverem, né, numa estrutura sólida de personalidade. Isso é fundamental e a gente tem perdido isso. No próximo bloco... A gente não espera que simplesmente a gente vai virar uma chave e a gente vai controlar nossos filhos na adolescência. É do engano. Quando se fala sobre vícios, sobre dependências, costumamos associar ao álcool, ao cigarro, às drogas, inclusive a remédios. Mas é surpreendente o que a neurociência, a psiquiatria, a psicanálise têm descoberto em relação à dependência de eletrônicos, ao vício em videogames, redes sociais e à internet de um modo geral. Essas dependências comportamentais têm trazido graves consequências e riscos à vida de muitas crianças e adolescentes. Quando a gente fala do adoecimento propriamente dito, né? Quanto por cento da população é adoecida? Isso ainda a gente está tentando definir com clareza, mas assim, o estudo mais recente, ele aponta em torno de 6 a 7% da população faz um uso excessivo de internet como um todo, de tecnologias como um todo. E 2,5% da população é estimado que tenha a gaming disorder, que é a dependência em jogos eletrônicos. Tá? Quando a gente fala isso, mas 2,5% é muito pouco. Não. É a mesma prevalência, a mesma quantidade da população que tem TOC, por exemplo, transtorno obsessivo-compulsivo. É uma estatística parecida, né? Quando a gente fala em jogos eletrônicos, a população mais vulnerável é de meninos, garotos, tá? Numa relação de 2 a cada 3 garotos para cada garota. E quando a gente fala em redes sociais, né, aí é o oposto. As meninas são mais vulneráveis, provavelmente por uma relação direta com os padrões culturais estéticos que são fomentados dentro das redes sociais. Para a gente definir algo como uma dependência, para a gente entender que aquilo é considerado como uma entidade nosológica, um transtorno psiquiátrico, a gente tem que ter não só alterações comportamentais, né, que a gente observa e categoriza isso, como alterações de funcionamento do cérebro. Então, o primeiro estudo que estudou ali o efeito do cérebro, dos jogos eletrônicos sobre, por exemplo, no cérebro, foi um estudo emblemático na Nature, em 1998, que ele colocava as pessoas para jogarem um joguinho rudimentar de tanques de guerra, e depois eles analisavam o cérebro delas para ver qual era o nível de ativação de dopamina naquele sistema de recompensa, aquele sistema que processa o prazer. E o que eles viram? Que o nível de ativação dopaminérgica ali era similar ao nível de ativação dopaminérgica de quando você injetava uma anfetamina endovenosa numa pessoa. Era igual a de injetar uma droga, uma substância psicoativa reconhecida, né, de forma endovenosa. E quando a gente tem essa exposição reiterada ao longo do tempo, a gente já sabe que existem modificações desse sistema de forma consistente.
né? Alterações da espessura do córtex em algumas áreas cerebrais, da forma como essas áreas cerebrais funcionam, aquelas áreas relacionadas à tomada de decisão. Nas redes sociais, a gente também pode ver questões que são preocupantes. Um estudo muito grande do Reino Unido, um estudo de coorte, com mais de 10 mil adolescentes de 14 anos de idade, ele tentou mensurar o quanto que esses adolescentes usavam de redes sociais, né, quantas horas, dividindo se ele usava com menos de 1 hora, 1 a 3 horas por dia, 3 a 5 horas ou mais do que 5 horas por dia as redes sociais. E analisou presença ou não de depressão, presença ou não de assédio online, cyberbullying, se a pessoa já tinha sido vítima ou autor de cyberbullying, duração e qualidade do sono, autoestima e satisfação com aparência e peso corporal. Bom, quanto maior era a pessoa se declarava, o adolescente se declarava como usando mais e mais horas, maior era a chance desse jovem estar deprimido. Vítimas ou autores de cyberbullying, né? 38,7% das garotas e 25% dos meninos. Baixa autoestima, 12% das garotas. Insatisfação com o próprio peso, 78% das garotas de 14 anos declaravam que eram insatisfeitas com o próprio peso, né? E 68% dos garotos. Infelizes com a própria aparência, 15% das garotas, 11% dos garotos. 13% das garotas dormiam mal, menos do que 7 horas por sono. E 27% dessas garotas acordavam de noite, né? Tinham despertares noturnos. E um outro estudo mostrou que muitos desses despertares ocorrem para quê? Para olhar as redes sociais. Então, o grande lance não é controlar, mas tentar moderar isso e minimizar risco e informar. Ter um canal de comunicação aberto com seus filhos. Então, tudo começa lá atrás. Se a gente não está tendo um canal de comunicação sólido e eficaz com o nosso filho adolescente, provavelmente a gente não construiu bem isso ao longo da trajetória de desenvolvimento dele. Talvez a gente tivesse muito tempo imerso em telas, sem dialogar olho no olho com os nossos filhos. A gente não espera que simplesmente a gente vai virar uma chave e a gente vai controlar nossos filhos na adolescência. É do engano. Então, isso tem que ser construído e, se ele souber que ele tem uma relação de importância, que ele te admira como um pai, que te admira como uma mãe, né? E que a sua opinião é importante para ele, isso demonstra que há um canal de comunicação aberto e que, se você expor, olha, esse caminho que você está seguindo tem riscos, ele vai ouvir, ele vai ponderar. Talvez não naquele momento, mas vai botar ele para refletir. Quando a gente vai tratar qualquer dependência, quer seja ela comportamental ou química, a gente tem alguns manejos que são comuns para essas condições. O seu cérebro tem outras fontes de prazer, de riqueza de estímulos, de conectividade social. Aquele uso abusivo ele se torna menos relevante, porque a gente está tendo outras fontes de prazer, a gente está tendo estímulos muito mais ricos, né? Isso explica porque aquela pessoa que tem uma dependência de cocaína, por exemplo, ela começa a ir com afinco para a academia, ela começa a frequentar com afinco o Narcóticos Anônimos, o Alcoólicos Anônimos, um ambiente de muito maior conectividade, onde ele começa a desenvolver laços e ele se sente valorizado dentro de um grupo. E isso é um elemento de proteção para ele não recair. A gente fala, pô, mas Rodrigo, você está falando de tecnologia, mas é o mesmo mecanismo que é reproduzido no nosso cérebro. Aquela área de prazer, ela não quer saber de onde está vindo o prazer, se é do sexo, da droga, do jogo de azar ou da tecnologia. Ela processa o prazer. Então, a gente agir dessa forma, trazendo mais riqueza para o cérebro, é fundamental para combater esse uso nocivo. Fazer exercícios, passear, brincar, socializar em bons encontros presenciais com os amigos. Da infância ao envelhecimento, esses são pontos importantes para a nossa qualidade de vida. Com a pandemia, vigorou o home office e muitas relações se mantiveram graças à internet. Mas, por outro lado, muita gente se acomodou nesse contato virtual. E uma mensagem que eu também queria passar sobre a questão da conectividade social, isso é um dos estímulos mais ricos para o nosso cérebro. Quando você está no home office, né, e você tem que entender que você perde essa questão da conexão social que o ambiente de trabalho proporciona, aquele momento do cafezinho em que você vai rir da piada que o seu colega de trabalho te conta, não? O quanto aquilo é enriquecedor para o cérebro. Então, você precisa compensar
com outros tipos de conexão social no seu momento de lazer ou naquele momento que você desliga do trabalho. Senão você tem um alto isolamento social. E para o nosso cérebro, o cérebro ele sempre quer poupar energia, né? Então vamos pensar, quem nunca se viu num sábado, né, escolhendo entre, poxa, será que eu vou encontrar aqueles meus amigos naquele restaurante que eles me chamaram? Tá, eu tenho que botar a roupa, ir lá, pegar um Uber e tal. Vai ser legal, mas quanto esforço? Ou eu vou ficar assistindo Netflix aqui, maratonando minha série preferida. É muito mais gostoso assistir o Netflix. É passivo, menos esforço. O cérebro vai querer sempre, o nosso corpo vai querer sempre poupar energia. Mas a gente sabe que quando a gente está naquele ato, naquele restaurante, rindo, conversando com os nossos amigos, a sensação de prazer posterior, ela é inigualável. Não tem Netflix que bata, entendeu? Só que demanda esforço. Então, a gente tem que sempre colocar e entender que essas decisões têm seus custos, né? O se isolar é fácil, é cômodo, mas tem um custo para o nosso cérebro muito alto. Então, isso é um ponto importante para a gente refletir, né, perante essa sociedade que a gente vive, que é uma sociedade de alto desempenho, de hiperconexão, né, e que vai na contramão dessa conectividade social real, física, olho no olho, né? E para onde nós iremos? Essa é uma pergunta um tanto quanto complexa, né? Quem já leu sobre o transhumanismo sabe que esse é um aspecto que é uma grande interrogação. O que é o transhumanismo? O transhumanismo fala que em breve existirá uma perda da distinção do que é o ser humano e o que é a tecnologia. A gente vai começar a se fundir cada vez mais a tecnologia. Isso já está muito próximo de acontecer quando a gente pensa os smartwatches, os relógios inteligentes, que eles fazem parte do nosso corpo. Se a gente tem uma parada cardiorrespiratória, eles avisam sistemas de emergência, né? Logo mais, a gente não vai fazer mais transplantes de órgãos, né, de falecidos, mas a gente vai usar tecido criado em laboratório, né? Tecidos biológicos criados. Então, cabe a gente tentar criar vias para trazer um pouco mais de humanização à nossa sociedade. Porque alguns caminhos a gente não vai conseguir controlar. Novos gadgets vão aparecer, né? A gente vai ter, talvez, essa fusão com a máquina, mas a gente não pode perder essa humanidade, né? Essa questão relacionada à conectividade social, quanto que é importante essa relação física e olho no olho. Segundo Edward Wilson, sociobiólogo de Harvard, o problema fundamental da humanidade é que temos emoções paleolíticas, instituições medievais e tecnologia acelerada semelhante a Deus. Estes três elementos operam em diferentes velocidades do relógio. Nossos antigos cérebros paleolíticos e instintos evolucionários evoluem de forma muito vagarosa. Nossas instituições medievais são atualizadas lentamente a depender do cronograma de eleições e de quanto tempo leva para legislar. Então, você tem a tecnologia criando novos problemas na sociedade mais rapidamente do que o restante é capaz de acompanhar. Inscreva-se no canal do Café Filosófico CPFL no YouTube e siga nossas redes sociais para mais reflexões. Os dados têm mostrado que a gente tem se perdido como sociedade. Se a gente pensa que os jovens estão cada vez mais cometendo suicídio, né, que os índices de depressão estão na altura, que a quantidade de pacientes que procura o nosso consultório está cada vez maior, a gente tem que se questionar como sociedade, né, e questionar se a tecnologia não tem um papel deletério nesse processo. Eu acho que esse é um ponto em questão muito relevante.